Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Aqui é a professora Tatiana. Então, pessoal, na aula passada, nós falamos sobre o conceito de pessoa e hoje nós vamos ver características das pessoas. Nós hoje vamos estudar um pouco o que nos faz diferente das demais criaturas deste planeta. Porque nós, seres humanos, que somos criaturas aparentemente indefesas, se comparado com outros animais, porque nós conseguimos dominar a natureza inteira. Qual é a nossa característica que nos diferenciam dos demais animais, tá? Nós, seres humanos, somos criaturas no reino animal. Se você perceber, nós somos frágeis. Nós temos garras que não amedrontam, não temos dentes tão fortes quanto precisamos, a gente não corre muito, nós não nadamos muito bem, como outros animais aquáticos, então não corremos muito, como, por exemplo, os felinos, nós não temos a capacidade de subir em árvore como os primatas, nós não temos pelos que nos protejam do frio, nós não temos... Então, somos criaturas aparentemente indefesas, né? Então, o que nos faz tão diferentes dos outros animais, das outras criaturas vivas, que nos deu essa capacidade de manipular toda a natureza como a gente faz, como os seres humanos faz. Vamos estudar um pouco hoje sobre isso e vamos entrar no conceito sobre religião relacionado a este tópico, certo? E eu peço para vocês que não desliguem o vídeo antes do final, tá? Muita gente está deixando atividade em branco e errando questões que poderia acertar se assistisse o filme até o final. Então, por favor, não desliguem o filme antes do fim. Então, o ser humano ele tem a capacidade de desenvolver áreas essenciais, tá? Nós chegamos onde chegamos porque nós desenvolvemos uma coisa muito essencial, que foi o nosso cérebro. Então, a nossa capacidade de raciocinar, de criar, e principalmente a nossa capacidade imaginativa é o que nos diferencia totalmente de todas as outras criaturas do universo, tá bom? Então, por conta da nossa capacidade de observação, como a gente já viu na semana passada, que a gente... Outros animais sabem que vai chover até, mas a gente sabe que vai chover porque a gente consegue prever muito tempo antes, a gente consegue, por conta dessa chuva, construir o nosso próprio abrigo, se for o caso, os outros animais não conseguem, ou eles encontram um abrigo natural, tipo uma caverna, uma árvore, algum buraco, alguma coisa onde ele possa se proteger da chuva, ou ele encontra esse tipo de abrigo, ou esses animais vão ficar realmente na chuva, ao contrário de nós seres humanos, porque se começar a chover, a gente dá um jeito de construir o nosso próprio abrigo, tá? Então, nossa capacidade humana de criar coisas, ela é muito frutífera, ela é muito diferente dos outros animais. Existem animais, sim, que criam seus próprios ninhos, mas é uma questão da própria natureza deles em um momento de procriação, mas não é como nós, seres humanos, que ficamos imaginando as coisas. Nós temos a capacidade de imaginar projetos na nossa cabeça que antes de ficar pronto, a gente já sabe como é que ele vai ficar. Então, essa nossa capacidade é o que nos diferencia, principalmente dos outros animais. Porém, a gente não só usa isso para o bem, né? A gente usa isso também para o mal, porque os seres humanos ele têm essa dualidade de bem e de mal. Então, é a mesma cabeça, né? O mesmo ser humano que cria casas, que faz o bem, que cria ONGs de proteção para animais, também é o mesmo ser humano que destrói a natureza, que cria a bomba atômica, que criou o nazismo, que já fez 2 guerras mundiais, que está poluindo o ambiente. Então, são duas linhas diferentes e que a gente precisa pensar. Então, uma característica aqui que a gente vai... A característica capacidade de raciocínio lógico. Nossa capacidade de raciocínio lógico nos diferencia dos outros animais. Os outros animais têm instinto.
Se um animal maior que ele corre atrás dele para pegar ele e comer, eles vão correr, eles vão tentar fugir. E você pode perceber que na natureza cada animal tem seu sistema de defesa, mas não tem raciocínio lógico. Nós, seres humanos, temos raciocínio lógico. É por isso, por exemplo, que a gente consegue enfrentar um leão, porque nós temos raciocínio lógico. Então, nós temos, sabemos que se tiver uma arma, podemos usar tranquilizante, nós temos um raciocínio. Claro que a gente não vai enfrentar um leão de peito aberto, né? Porque a gente vai perder, obviamente. Como eu já disse, nós não temos defesa. Nossa defesa é a nossa capacidade de raciocínio. Outra coisa importante que nós, seres humanos, desenvolvemos, a capacidade de comunicação complexa. Só nós somos as únicas criaturas que temos essa capacidade de eu falar e você me entender. É uma capacidade complexa de comunicação. Os outros animais, eles se comunicam, sim, mas não com a complexidade que nós nos comunicamos. Nós, seres humanos, a gente consegue se comunicar pela fala, a gente consegue se comunicar pela escrita, a gente consegue se comunicar pela pintura, a gente consegue se comunicar por gestuais. Então, existe todo um sistema de comunicação que nós criamos que os outros animais não têm, e isso isso nos dá uma vantagem em relação a esses outros animais. Capacidade de organizar em grupos sociais. Bom, essa é uma capacidade que os seres humanos desenvolveu e que foi primordial para que a gente sobrevivesse, para que a nossa espécie sobrevivesse. Como eu já disse, nós somos seres frágeis. Na natureza, se soltar um ser humano na natureza, a gente vai passar por muitos perigos e a gente vai ser alvo para muitos animais, né? A gente vai ser presa de muitos animais, mas a nossa capacidade de nos organizar em grupo, de definir tarefas para cada grupo foi o que fez a nossa espécie chegar onde nós chegamos, tá? E a capacidade de projetar o futuro e refletir sobre o passado. Só nós, seres humanos, temos essa capacidade de projetar futuro refletindo sobre o que aconteceu no passado. Veja bem, se no ano passado choveu muito e eu tive uma cheia, porque tinha alguma coisa interrompendo a passagem da água, então, nós somos capazes, por exemplo, de prever que se o ano que vem chover de novo, vai acontecer a mesma coisa. Então, para não acontecer a mesma coisa, nós temos a capacidade de consertar as coisas antes que aconteçam novamente, coisas que já aconteceram no passado. Então, nossa capacidade de refletir o passado e de prever o futuro que eu quero dizer nesses tipos de casos, tá, pessoal? Não é prever o futuro que vai acontecer de fato, como se fosse um guru, não. Essa previsão do futuro, coisas que realmente são previsíveis, que para nós é muito simples e para os outros animais não é. Então, essa nossa capacidade nos colocou além. Outro ponto que só nós, apenas nós seres humanos, desenvolvemos é a nossa capacidade de comunicação com o transcendente. Apenas o ser humano desenvolveu esta capacidade de se comunicar com seres ou com seres transcendentais. Só nós temos essa capacidade de ter essa comunicação religiosa. Eu não queria usar a palavra religiosa, mas essa comunicação espiritualizada com outros seres, tá? Nós fomos os primeiros seres a ter, somos os únicos seres, na verdade, a acreditar em uma força superior, em um Deus. Nós somos os únicos seres que temos consciência da morte, e é por isso que também a gente, desde sempre, desde que o mundo é mundo, que as religiões preveem o que vai acontecer com as pessoas depois da morte. Então, esta capacidade de religiosidade, de contemplação do sagrado, de estar consciente ou ciente que existe algo maior do que nós, que existe uma criação e que depois dessa vida vai haver alguma outra coisa, é uma capacidade que só nós, seres humanos, temos. Se acontece ou não, vai da fé de cada um, mas só nós, seres humanos, temos essa capacidade de adoração do sagrado, de temer alguma coisa que a gente não vê, de acreditar no subjetivo, de acreditar em coisas que nós não vemos, de acreditar em histórias que chegam até nós e que nós não vimos, como, por exemplo, as histórias que estão nos livros sagrados, que nenhum de nós vivemos aquele tempo em que aquele livro foi escrito,
Mas nós, através daquela transmissão de conhecimento, da nossa imensa capacidade de comunicação, acreditamos. Então, somos seres, por isso nos fazem diferente dos outros animais. Essas são as características principais de uma pessoa e de uma pessoa religiosa. Somos homo-religiosos, tá? Tem um grande escritor chamado Michel Eliade que criou esse conceito. Somos homo-religiosos. O homem, mesmo que ele seja ateu, ele tem essa capacidade de saber que existe uma subjetividade na vivência humana, tá? Se ele acredita em Deus ou não importa. Mas mesmo o ateu, ele possui essa subjetividade, que é compreender algo ou entender algo que não está materializado na frente dele, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. As dúvidas de vocês receberei via WhatsApp. Pode perguntar o que precisarem perguntar. Respondam à atividade que está no formulário. Tenham uma ótima semana de estudos e até a próxima aula.